Pessoal, tivemos uma nova atualização aqui na parte de garantias da proposta e ordens de serviço. Anteriormente, a garantia ela vinha da proposta aprovada com apenas uma opção dentro da proposta a partir de uma nova ordem de serviço com sua data inicial. Agora nós temos uma nova estrutura. Para as antigas, elas vão permanecer da mesma forma. Para as novas propostas, o primeiro passo que nós vamos ter de acessar ao sistema para realizar os novos tipos de garantias, então nós vamos estar acessando aqui o menu Qualidade, Configurações, Garantias. Então, menu principal Qualidade, submenu Configurações e terceiro menu Garantias. Então aqui nós vamos ter as opções de colocar a identificação e se ela vai ser útil para proposta e ordem de serviço ou as duas. Então, quando nós tivermos aqui a nova configuração, nós vamos determinar aqui então a quantidade de dias, se ela é válida apenas para o vínculo com proposta ou vínculo com ordem de serviço ou para as duas. Vai ter esse separador aí. Depois que nós avaliarmos de colocar essas identificações e dias de validade da garantia, a forma de utilização vai poder ser alterada também lá na impressão da proposta. Mas antes de nós passarmos lá para a configuração da impressão da proposta, vamos acessar o formulário da proposta. Então eu estou na edição de uma proposta aqui, que ela já estava pronta, e dentro dela aqui nós temos uma nova seção logo abaixo aqui de arquivos complementares antes de observações. Então aqui nós vamos poder estar selecionando caso houver, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma garantia de mão de obra da proposta. Aqui eu coloquei proposta porque dentro da configuração ela serve para proposta e ordem de serviço. Mas a identificação vocês podem colocar da melhor forma que acharem. E aqui pode ser que tenha uma garantia, por exemplo, para mão de obra dentro da proposta que seja diferente de um produto ou de uma mercadoria. Então, pode estar colocando mais de uma. Ou seja, eu vou poder estar colocando de acordo com a descrição, por exemplo, da venda de um equipamento para talvez de repente uma peça, que eu estou realizando esse orçamento, e aí nós vamos poder ter mais de uma configuração listada aqui nessa seção. Então aqui embaixo nós não vamos ter mais esse campo. Quem já utilizava ele, nós vamos agora para a outra parte. Quem já utilizava ele vai passar a selecionar ela por aqui, então vai dar só um confere lá naquela listagem das garantias existentes, e se quiser fazer alguma adaptação para a impressão, nós vamos ter 3 modos de trabalhar com ela. Aqui já era existente, então nós vamos vir aqui em edição de tipo de proposta, era essa garantia underline serviço, proposta.garantia underline serviço. Então ela já se encontrava nesse local aqui. Então o seu modelo de ordem de tipo de proposta, a impressão da proposta, ela vai se encontrar aqui. E as duas novas aqui, eu vou deixar elas aqui para você escolher. Essa segunda que eu vou colocar aqui, ela vai ser útil de repente para poder colocar aqui. Só não vai ser útil para colocar nessa tabela aqui de modelo padrão, que é um padrão já usado por bastante tempo. Não vai ser útil somente essa daqui, que é a proposta.garantias, pois ela traz em formato de tabela. Então vamos ver como é que vai ficar a impressão. Assim nós já estamos cientes de como vai utilizar os 3 perfis de variáveis. E a variável que já era utilizada anteriormente, se ela for utilizada e tiver mais de uma, ela só vai listar a primeira, ou seja, ela só é útil para quem for utilizar o padrão de antes, que era apenas uma garantia por proposta. Se tiver mais de uma linha, o ideal é utilizar a variável que tem a nomenclatura em linha. Então aqui eu vou fazer uma mudança aqui só para poder reimprimir a proposta. E dentro dela, aqui na impressão, agora nós vamos explicar qual que é o significado de cada uma. Então eu criei uma seção nova de garantias vinculadas, onde eu tinha 2 garantias em formato de tabela, ou seja, uma variável só traz toda essa informação. A segunda variável, que é em linha, traz as duas também, só que numa listagem. E aqui traz a forma padrão da primeira que eu selecionar lá no formulário. Se lá o meu formulário estiver essa primeira aqui com 30, vai aparecer o valor de 30. Se essa daqui tivesse sido selecionada primeiro, traria o valor de 730 apenas. E aquela nomenclatura padrão que já existia, a gente poderia permanecer. Então aqui nesse caso, eu poderia ter permanecido com aquela nomenclatura aqui
de dias após aqui, um espaço aqui, né? Dias. Então, vou estar salvando novamente. Vou estar fazendo uma edição aqui, F5, primeiro. Sempre que muda alguma informação em outra aba, é necessário atualizar a tela para depois a gente conseguir salvar novamente. Então, resumo final. Variável proposta.garantias esta, proposta.garantias em linha esta e proposta.garantia que já era utilizada desta maneira, mas com a opção de selecionar de qualquer forma no novo local que seria a seção garantias.